porque você falou que as leveduras, que o pessoal não tem muita pesquisa para para adaptar a cachaça com, sei lá, qualquer coisa que vocês queiram, né? Mas lá na UFMG, onde eu estudo, tem um laboratório de ecologia e biotecnologia de leveduras que, não sei, é só para te informar mesmo, mas aí tem umas doutorandas lá que trabalham com cachaça e elas fazem isso, adaptação com leveduras para produzir as de interesse lá. E sobre o bagaço da cana também, que normalmente jogam fora, né? Também tem pesquisa nesse mesmo laboratório para utilização de bagaço para produção de etanol, que é tipo leveduras que eles para elas serem resistentes aos inibidores do bagaço lá e produzirem etanol a partir do bagaço. Só isso. Não, excelente notícia. É igual no caso, a gente tem um exemplo da nossa colega, né, a Gabriela Montandon, que veio para o Brasil e desenvolveu a primeira cerveja, né, usando levedura desenvolvida aqui, que até é lá do Carlos Rosa, né? Até por incrível que pareça, é uma coisa interessante. Mesmo que não exista gente trabalhando na universidade, igual eu mesmo, eu não estou tendo tempo, eu já consegui patrocínio, equipamento, recurso humano e local para desenvolver pesquisa em cachaça, só estou precisando do tempo para fazer isso. Né? O pessoal do setor tem muita necessidade de desenvolver. E tem muitas pessoas que são donos de fábricas de cachaça, têm dinheiro e eles não sabem o que fazer com esse dinheiro. Então, é uma dica que eu dou também, assim, não ter vergonha, porque foi igual que eu fiz. Eu fui na porta de cada um e falei assim, olha, eu tenho vontade de desenvolver isso, isso, isso e isso, trabalhar uma linha de pesquisa daqui uns 5, 10 anos. Aí o pessoal, todo mundo fala assim, nó, que interessante, pode contar comigo. Tem gente até que já falou assim, ligar para mim e falar assim, vou fabricar aquele bioreator que você pediu aqui. Não, espera. Não, espera, não é para agora, não. Mas se já se posicionou, a gente vai tratar disso futuramente. Então, assim, tem espaço. Às vezes a gente fica dependendo muito de questões públicas, né, igual, de sair um edital e tudo mais, e não precisa disso. Se você buscar, você consegue formar um grupo ali e trabalhar. Tem associação de produtores e tal, você consegue ter um apoio, é só correr atrás também. Só complementando aqui, essa questão do laboratório lá da UFMG, que a Júlia está comentando aqui, eu acho que é muito legal. A Gabriela mesmo, que ela montou a cervejaria, hoje ela trabalha numa indústria de fermentos, a Fermentes, ela está no exterior, ela trabalha com isso lá, e a Fermentes, né, o laboratório. E o que acontece? Eu falei com a Thelma, que trabalha com levedura de cerveja, e a Gabriela, a Catarina trabalha com levedura de cachaça lá no laboratório do Carlos Rosa. Não, desculpa, não é do Carlos Rosa não, né? A Flávia. Com etanol, enfim, mas com leveduras. E eu falo assim, falei com a Thelma, se bem que agora a Thelma foi para a Espanha essa semana, né? Mudou. Mas eu falei com a Thelma, eu quero uma levedura da região aqui para fazer uma cerveja Vals com ela. Porque lá na Bélgica a gente tem muita a cerveja que é feita com a levedura da região de Bruxelas. E eu falo que a Vals tem uma linha belga muito importante no mercado, e eu falei, eu quero uma levedura de Belo Horizonte. Arruma uma para mim aí que seja legal, que eu vou fazer uma cerveja com ela. Então, esse trabalho é bacana. Então, a ideia é que a gente tem uma levedura que fale uai. É uma linha de pesquisa. Perfeito. Oi, boa noite. Eu sou o Bruce e eu queria fazer uma pergunta direto para o Fabiano. Fabiano, no setor sucroenergético, de açúcar e álcool, a gente já tem uma tecnologia bastante desenvolvida, né, um dos setores, talvez, do mundo com tecnologia de ponta na produção de açúcar e álcool. E eu tenho visto em algumas destilarias de cachaça, alguns alambiques, eles estão buscando essas tecnologias para serem aplicadas, né, lógico que numa escala muito menor, né, enquanto usinas que moem 12, 15 mil toneladas de cana por dia, 20 poucas mil toneladas de cana, então, para trazer isso para dentro de uma destilaria, né, um alambique, é uma proporção muito menor. Então, nós temos várias tecnologias, você estava falando da questão do bagaço, hoje as usinas já produzem sua própria energia, né, então, a partir do bagaço, além de toda a parte de vapor que é consumida, né, no processo, possuem hoje uma eficiência energética tão grande que você ainda consegue exportar, ou seja, você produz mais energia elétrica e você ainda consegue jogar na rede, na linha de transmissão, um excedente, né? E eu observei em algumas destilarias
que eles não têm ainda essa tecnologia em função do tamanho das caldeiras, em função da sua, né, do seu tamanho produtivo realmente, da geração de bagaço. Apesar de ser um volume grande para um alambique, né, a minha pergunta é viável? Existe algum estudo, algum trabalho, ou você conhece algum alambique que possui a sua produção de energia elétrica a partir da queima do bagaço, ou isso não é viável economicamente? Olha, do que eu tenho conhecimento, todos os casos é viável. O único problema que tem é igual, como você falou, às vezes, por questão de redução de custo, quem implantou a caldeira na sua unidade produtiva, ele não colocou a capacidade, por exemplo, se você aumentasse 0,5% da produção de toneladas de vapor produzida ali por hora, viabilizaria você colocar uma microturbina de geração elétrica. E, às vezes, o pessoal trabalha muito no limite, por questão de redução de custo. É a diferença da escala industrial para a escala, vamos dizer assim, artesanal, entre aspas, né, do pequeno produtor. Mas uma coisa importante seria informar aos fornecedores de equipamentos para já mostrar para quem está contratando, quem está fazendo renovação de infraestrutura, né, da planta industrial, para investir justamente numa capacidade maior para conseguir colocar nisso. Agora, tem o caso não da parte de vapor, mas de energia solar, igual tem a cachaça Sanhaço, do Nordeste, que ela é um exemplo de sustentabilidade, já ganhou até premiação por isso, porque tudo nela é feito com energia renovável. Ela é 100% movida a energia renovável. Bom, não é bem o caso da cogeração de energia, mas lá na cachaça não tem. O bagaço da cachaça ele está usando para energia, mas a gente, por exemplo, o bagaço de cevada, a gente disponibiliza para alimentação de gado. E é outro trabalho importante, que eu acho assim, é muito procurado isso para o produtor rural, mas é legal o trabalho do biólogo ali, com as técnicas do HACCP, você evitar contaminações, tem tudo, isso é tudo controlado pelo Ministério da Agricultura. Então é bem legal também a atuação do biólogo, que é uma parte também, eu acho que esse recurso, esse reaproveitamento para alimentação de gado, alimentação animal, é bem bacana e é um trabalho muito interessante isso hoje no Brasil. Tudo que tem que ser aproveitado de uma forma inteligente e que não afeta o meio ambiente, né? Então é uma coisa bem bacana esse resíduo que também é aproveitado de alguma forma. Só te complementando, a gente também tem, né, igual no caso, a gente não faz a filtragem com diatomácea, porque como a gente destila, então todo o resíduo sólido fica retido na panela de alambique, né? Só passa ali a água e o álcool, o etanol. E a parte sólida, se você separa, tem aquele resíduo vinhoto ali, que você separa, extrai a parte líquida e deixa a parte sólida, aquilo é levedura morta, aquilo ali é extremamente proteico. Então, você desidrata aquilo ali, você utiliza para alimentação, a ração animal também. E não tem ainda procura. Aconteceu o caso lá mesmo, na unidade de produção, de a gente oferecer bagaço e levedura para o pessoal, e o cara quer comprar caroço de algodão para dar para o gado. O pessoal não tem a cultura ainda de usar e está lá desperdiçado. Entendeu? Isso é só um exemplo. Joia. Só registrar, olha, tem colegas nossos de Alfenas, o Carlos Loyola, né, dando parabéns pela apresentação, o Gildo Crispim, lá de Brasília, falando muito bem do evento, Clarice Luz, lá de Porto Alegre, também, né, está acompanhando a transmissão e dando parabéns para a turma daqui. E nós vamos começar e vamos mandar uma pergunta para vocês agora, responder para toda a nossa categoria. Quais as vantagens de termos biólogos atuando nessa área? Né? Boa pergunta. Vou dar um exemplo do que aconteceu comigo. Teve um pessoal que, há um ano atrás, estava precisando importar cachaças do Brasil, e eles buscaram os perfis de quem poderia trabalhar com isso para checar capacidade produtiva, qualidade, né, rigor tecnológico e a possibilidade de ter a sucessão dentro de uma empresa. Era um grupo forte lá da Alemanha. Eles me contrataram via LinkedIn, porque eu era o único da área de pesquisa que estava trabalhando, porque o outro pessoal que trabalha com cachaça é da área de marketing, publicidade, eles tinham confiança no profissional vindo da área científica. Então, eu fui fazer um levantamento de 34 fabricantes de cachaça do estado de Santa Catarina, fiz um mega relatório para eles, justamente para eles fazerem a escolha de quem eles iriam comprar para importação. Então, a gente tem já
uma facilidade de aceitação para quem está buscando rigor tecnológico, capacidade de trabalhar com ciência e tecnologia. Então, isso é muito importante, né, em vista dos outros profissionais. Como uma área livre, você tem muita gente que não tem nada da área científica trabalhando, e a gente tem total capacidade de trabalhar com isso. Tanto que é muito competitivo. Os outros profissionais eles têm até um certo receio, porque eles têm já uma visão muito prática de já aplicar o que eles estudam ali na faculdade, e a gente, por trabalhar na área de pesquisa, a gente tem a capacidade de colocar aquilo ali orbitando e tentar encontrar um outro caminho dentro daquilo tudo ali, coisa que os outros profissionais não têm tanta facilidade igual nós. E aí, esse é um todo diferencial, porque, igual eu já te falei, muitas vezes eles contratam responsáveis técnicos e esse responsável técnico nem pisa no chão de fábrica. O cara fica dando consultoria via WhatsApp. Aconteceu uma vez que eu fui fazer só uma degustação de cachaça e descobri que estava tendo uma contaminação lá que resolveu o problema. Coisa que um farmacêutico e um químico não tinham descoberto qual era o problema daquela planta industrial. Então, só por causa dessa diferença de visão. Muito bem respondido aqui pelo Fabiano. Agora, eu tenho uma visão só para fechar um pouquinho. O biólogo, na minha visão, é muito. Nós temos um conhecimento muito amplo. É igual ele falou, alguns dos outros profissionais eles têm um conhecimento muito aplicado, muito focado. O nosso conhecimento é mais amplo. Eu acho que dentro de uma indústria cervejeira, por exemplo, você tem a noção da microbiologia, você tem a noção da bioquímica, você tem a noção da física, você tem a noção mais de matemática. Então, a nossa formação ela é muito ampla. A gente tem que aproveitar isso na nossa profissão. Hoje, hoje o mundo está evoluindo muito, hoje as informações estão muito disponíveis. Então, qualquer pessoa que vai lá na web pode fazer um curso, aprender alguma coisa, estudar, pegar informações boas, selecionadas, né? Mas, assim, de qualquer forma, a nossa formação ela é muito completa. E isso nos capacita muito para atuar dentro de uma indústria. Porque na indústria acontecem surpresas todos os dias. Eu acho que, assim, nesses 29 anos que eu estou na indústria, todo dia eu aprendo alguma coisa. E aí, diante dessas surpresas que você tem na indústria, o conhecimento, essa bagagem de conhecimento, de formação mais ampla, ela ajuda muito a gente. Então, a gente tem que fazer bom proveito disso. Alguma pergunta? Bom, chegou uma pergunta aqui, do Tiago Metzger, que pergunta para você se em algum momento vocês já foram questionados por outros profissionais durante a sua atividade profissional. Isso mesmo, nas suas atividades. Se houve algum questionamento pelo fato de vocês serem biólogos. Por incrível que pareça, já atuei tanta coisa na parte de produção de bebidas, os outros profissionais nunca questionaram, muito pelo contrário, eles chamaram para somar. Eu também não me lembro de nenhum questionamento. Eu lembro assim, de essa questão dessa diversidade de profissionais. Na cervejaria, por exemplo, nós temos bons mestres cervejeiros, que são engenheiros agrônomos, engenheiros químicos, alguns biólogos também, que tem bastante biólogo no meio também. E acho que isso complementa muito a indústria. Essa formação ela é importante. Mas, mesmo assim, eu ainda acho que essa nossa formação, esse nosso conhecimento, esse leque de informação que a gente tem, nos favorece. Não me lembro, não. Agora, eu acho que tem muita... Bom, enfim, eu acho que depois que você está na indústria, você tem mais um coleguismo do que questionamento. Sabe? Eu acho que um ajuda muito o outro, um profissional. E é bacana isso, é bem bacana essa união dos profissionais. Olha, Christian Souza Guimarães. Nossa, ela é de Goiás. Ela está dando parabéns pela apresentação. Achou muito interessante e está começando a trabalhar artesanalmente em cachaça em São Luís de Montes Belos, Goiás. Por enquanto, a produção é pequena. Esperamos que você tenha sucesso, viu, Christian? Tá? Mas é bacana a gente ter gente do nosso regional prestigiando aqui o nosso papo com o biólogo. Bem, temos mais alguma pergunta? Olha, qual o panorama atual do mercado de trabalho? E existem muitas oportunidades de emprego? Só para você ter uma ideia, só na produção artesanal de cachaça, ou seja, aquelas que não são feitas por grandes indústrias sucroalcooleiras, um levantamento que teve se não me engano, do IBRAC, ela emprega cerca de 600 mil trabalhadores.
Então, não existe ainda, por exemplo, oportunidade específica para biólogo, porque o pessoal não tem conhecimento. Como eu já disse, se você buscar trabalhar, fizer uma aproximação do setor, com certeza tem gente que contrata. Igual que eu falei, tem muito mal profissional trabalhando. E não tem, as pessoas que contratam, não tem outro para contratar. Então, se você chegar e mostrar serviço, com certeza você vai fazer seu lugar. Um exemplo que a gente pode dar é do nosso colega biólogo Leandro Marelli, que chegou aí há pouco tempo na parte de consultoria em produção de cachaça, e ele é um dos mais requisitados do Brasil. Hoje em dia, você tem que agendar com 6 meses de antecedência para conversar com o cara e desembolsando uma boa grana. Bom, eu tenho duas visões, uma boa e uma ruim. Vou começar pela ruim. Primeiro, existem muitas oportunidades de emprego? Acho que não. Acho que não. Eu vejo, diante do potencial que é o nosso país, diante da condição que era para estar o Brasil hoje, eu acho ridículo a gente estar nessa situação. Enfim, mas isso é questão política e tal. Eu acho o seguinte, que a gente tinha que estar num momento muito melhor, com muito mais oportunidade. Agora, o panorama atual de mercado de trabalho está melhorando muito, pelo menos para a cervejaria. Hoje, a cerveja no Brasil é um grande negócio. Vai no supermercado aí, olha tantos rótulos de cervejas há anos, e muita coisa de artesanal, algumas até caseiras, sabe? Coisas bacanas acontecendo nas cervejarias caseiras. Tem algumas pessoas que a gente chama de ciganas, né? O cara tem a fábrica e ele aluga os tanques, a estrutura dele, para uma pessoa que não tem a fábrica ir lá e fazer a cerveja dele na fábrica dele. Então tem muita coisa cigana, bacana acontecendo aí, cervejas boas, sabe, ganhando prêmios aí em concursos. Então, assim, hoje o negócio de cerveja no país é muito legal. Tá? Não só para o fabricante, com quem trabalha, os fornecedores. Fornecedores de insumos, de garrafas, de rolhas, tudo é crescente e isso é muito bacana. Só para te complementar, um exemplo que você está citando aí, eu mesmo sou um produtor cigano, eu não tenho fábrica de cachaça. Eu uso a infraestrutura de uma agroindústria lá, eu tenho o meu canavial, tenho meus barris de envelhecimento, mas a parte dos equipamentos, maquinário, funcionário para fazer essa parte pesada é terceirizada. Ótimo. Natália Mendes, de Ouro Preto, está nos acompanhando também, dando parabéns para os palestrantes. E aí, um recado, não é, gente? Para a gente, os colegas, os estudantes, os biólogos, aprender com a nossa legislação, ver que na nossa resolução 227, nós temos lá uma grande área que é biotecnologia e produção, e nós temos lá duas grandes áreas. Primeira, processos biológicos de fermentação e transformação. Exatamente o que foi falado aqui. E biologia, biotecnologia, gestão da qualidade. Acabamos de falar aqui, né? Se tiver algum problema lá do controle microbiológico dos dois processos, o produto que vai sair ao final lá vai ser totalmente diferente do que a gente gostaria. Não é? Perfeito. Alguma pergunta? Para cá? Olha... Opa! Fechamos as perguntas daqui. Perfeito. Oi? Que outros profissionais também atuam neste mercado? E em quais aspectos o biólogo se destaca dos demais? Exato, é uma excelente questão, né? Qual é o diferencial dos biólogos? Veja bem, no setor da cachaça trabalha veterinário, farmacêutico, químico, engenheiro químico, aí tem também o pessoal que trabalha com automação. Como eu disse, o biólogo, o que ele tem de destaque em todas essas áreas aí é principalmente conhecimento em microbiologia e prático, coisa que os outros não têm com tanta profundidade igual o nosso. E como eu falei, a gente tem a capacidade de pesquisar, analisar. Uma das coisas que a gente faz muito, igual na produção de destilado, é a blendagem, ou seja, você manter o padrão de qualidade. Cada safra você produz de um jeito. Então, para você manter o produto com a mesma característica sensorial, você tem que usar uma técnica que você tem que ter um trabalho, uma pesquisa, você tem que fazer um treinamento também em aromas para você saber detectar, montar, para você chegar lá na produção e falar assim, ó, esse lote vai ter que sair com tantos por cento disso, disso, disso e disso. Chegar para o pessoal e jogar para a escala industrial.
né? Além do que, essa mesma técnica é muito importante para desenvolver outras bebidas, né? E isso daí é muito interessante porque é desenvolvimento de produto. É uma coisa fácil de fazer. Você, com treinamento, você consegue já ficar... o começo é muito difícil, mas depois que você pega o jeito, é igual andar de bicicleta. Você já consegue desenvolver uma bebida por dia. E aí, isso daí, para quem te contrata, é uma maravilha. Então, isso é um diferencial. A gente tem a paciência para pesquisar, para analisar, para tabular ali, calcular, e isso é muito importante. Já o outro pessoal, eles são muito, vamos dizer assim, muito matriciais. Eles querem o resultado rápido. E a gente tem uma paciência que eu acho que isso é um grande diferencial. Bom, eu acho que, de certa forma, eu já respondi essa pergunta aqui, né, que eu estava falando anteriormente, dessa formação ampla que o biólogo tem. Agora, isso que o Fabiano está falando é bem bacana, porque o biólogo, a gente enxerga coisas, não é que a gente enxerga, a gente entende coisas que a gente não enxerga. Por exemplo, a parte de microbiologia é muito importante dentro de uma indústria cervejeira e alguns outros profissionais, eles sabem que as coisas acontecem, mas não sabem por quê. Por exemplo, as cervejas que são filtradas, essas cervejas que são transparentes, bem translúcida, brilhante, às vezes no mercado ela turva. Aí ela está turva, ela está com uma poeirinha dentro e o biólogo, a gente entende o que acontece. Por exemplo, a nossa matéria-prima é muito rica em proteína e polifenol. E o polifenol e a proteína, eles têm um amor imenso um com o outro. A hora que eles estão juntos, eles juntam ali e dá essa poeirinha dentro da cerveja. Então, ao longo do processo de produção, eu tenho que tirar ou um ou outro. Então, por exemplo, proteína de alto peso molecular, eu vou tirar ela lá na fervura do mosto. A hora que eu vou ferver o mosto, basicamente, para esterilizar, igual a gente ferve o leite em casa para não azedar, eu vou ferver essa calda para não azedar no processo. E eu vou estabilizar. A hora que eu estou fervendo, eu coagulo as proteínas de alto peso molecular. É igual quando a gente cozinha o ovo em casa, aquela parte branca do ovo, a albumina que coagulou, virou aquela parte branca do ovo. Na cerveja acontece também. Eu estou fervendo, estou coagulando a proteína de alto peso molecular e eu tiro ela fora do processo e a cerveja depois está lá só com polifenol, sem proteína, não dá turvação. Então, o cervejeiro lá, meu colega, ele sabe que isso acontece, mas às vezes não entende por quê. Já a gente que conhece toda essa parte bioquímica e que esse amor da proteína com polifenol, que na fervura a proteína coagula, a gente entende o processo. Então, eu acho que uma das vantagens que a gente tem é essa formação nossa que é ampla. Eu acho que isso é muito importante e é um diferencial muito legal para a gente que é biólogo. Eu acho que o profissional biólogo, ele é muito bem formado. Sabe? E é isso que eu acho que faz um diferencial enorme.